Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar anatomia. É uma aula de introdução aqui. Você vai entender a importância de estudar anatomia, o que ela estuda e o pontapé inicial para você destruir nesse conteúdo que é muito importante. Vamos lá, a anatomia, a palavra anatomia deriva do grego ana, que é parte, e tomnei, que é cortar. Então é cortar ou separar partes. Então você consegue separar uma parte, identificar individualizada ela e falar, poxa, isso é um coração, isso é um rim, ou sei lá, dentro do coração tem essa estrutura. Então você consegue dar nomes às estruturas. Portanto, a anatomia estuda as estruturas, a sua forma, a sua posição. Veja que interessante. Poxa, se você vai estudar anatomia, eu falo para ti rim, você tem que saber como é a forma do rim, onde ele está, quais são todas as suas estruturas. A anatomia, portanto, é dar nome. Na biologia, nós estudamos anatomia, obviamente. Claro que eu já vou falar aqui das outras matérias, das outras profissões que estudam muito mais profundamente do que o biólogo, mas nós também estudamos bastante anatomia. E eu nunca me esqueço que a prova de anatomia, os professores eram bem doidos. Vamos lá, eram umas provas de 4, 5 folhas. E eles diziam, ossos que formam a cintura escapular. Aí você tinha que listar os ossos. Os ossos da perna. Sabe, ele era dar nome. Ele fazia a pergunta e tu dava um nome para aquilo. Não tinha que explicar, não. Era dar nome. Anatomia é isso. É uma ciência que você tem que olhar para a estrutura e saber identificar. Aí você imagina da importância que é para um médico que vai fazer cirurgia, para um dentista que também vai fazer cirurgia na região do crânio, ou de um fisioterapeuta que vai tratar as estruturas ali, né, as articulações, uma lesão e tal, tem que saber. Então olha só, gente, a anatomia ela pode ser anatomia humana, obviamente, eu vou falar aqui mais de anatomia humana, mas pode ser de anatomia animal, dos outros animais, porque nós também somos animal. Mas daí fica muito na parte veterinária. Se você vai fazer veterinária, você vai ter que saber muita anatomia também. Só que é um pouco diferente porque você trabalha com animais, com outros animais, professor. Vamos com muita calma. Tem também a anatomia vegetal, que é um terror. Nós biólogos também estudamos. Nós biólogos, na verdade, estudamos todas elas. Agora, quem vai fazer um curso superior na área de saúde humana, aí vai se aprofundar muito mais na anatomia, obviamente, humana. Então, onde é que flutua? Fala, professor, eu estou estudando anatomia, mas onde está esse conteúdo, essa matéria, em comparação aos outros conteúdos? Veja bem, você estuda citologia, você estuda a histologia. Veja que entre histologia e a parte da fisiologia situa-se a anatomia. Então, olha só, citologia é o estudo das células, você tem que saber. Porque o nosso corpo é formado por células. As células se organizam em tecidos. Você vai estudar histologia, você vai tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam os sistemas. Então, quando você estuda fisiologia, obviamente você tem que saber anatomia também. Eu vou falar um pouco da anatomia sistêmica, você vai ter que entender. Não adianta você tentar estudar sistema circulatório, ou sistema digestório, por exemplo, sem saber onde está o estômago, quais são as partes do estômago. Depois que você sabe, você consegue estudar as funções de um sistema como um todo. Então todos esses conteúdos estão atrelados. Sobretudo, eu diria, anatomia e fisiologia. Então se você vai fazer qualquer curso na área da saúde, você vai estudar tudo isso aqui. E, obviamente, vai se ater demais na anatomia, eu ia falar atanomia, né? Anatomia e fisiologia. Tranquilo? Então, quando a gente estuda, tem biologia, tá? Essa aula aqui é uma introdução à anatomia, tá? Mas quando você está lá na parte de estudando para o Enem, para os vestibulares, e nós estamos lá estudando fisiologia, antes de eu explicar o sistema digestório, eu listo todos os órgãos e as estruturas desse sistema. E você já sabe
quais são as estruturas, a sua forma, onde ele está, a sua posição. Para depois entender a função de cada um deles em si e como ele funciona e como interage com os outros, com as outras partes. Então veja a importância da anatomia. Agora, olha só, falando em importância, se você vai fazer fisioterapia, cara, você tem que saber demais a anatomia. Ainda se você for fazer enfermagem, medicina, odontologia, dentre outros, é muito importante. De antemão já recomendo para vocês, tem canais aqui no YouTube de um grande amigo meu, que é o professor Rogério Gozzi, que ele desbrava toda a anatomia. Tem também da minha amiga Natália, que é anatomia, etc. Também tem muita aula de anatomia de todas as partes do corpo. Aí eu recomendo também vocês acompanharem o canal desses meus parceiros para se aprofundar no assunto. São, inclusive, tanto o Rogério quanto a Natália são fisioterapeutas. Veja, eles têm um conhecimento muito grande em anatomia. Mas vamos entender um pouco a história. Te liga. As primeiras dissecações, que é cortar as partes, aconteceram no século II a.C., por dois carinhas, principalmente lá em Alexandria. Até aqui poderia ter uns dois pontinhos. O Erófilo e o Erasístrato. Nem sei falar esses nomes aí complicadíssimos. Mas esses caras começaram a estudar anatomia. Só que aí vem a igreja e por pressão, só uma pausa, talvez você esteja escutando uma obra aqui, isso vai entrar para a história do canal, gurizada. Eu aqui gravando, que tem um janelão aqui, esse aqui é um novo cenário, um novo estúdio, e ainda não coloquei o super isolante acústico na janela. Então deve estar uns barulhos, mas concentrem-se aqui que vai dar tudo certo. Voltando. Então olha os nomes complicados. Aí, por pressão da igreja, ela parou. A anatomia parou, entre aspas. Não fala anatomia parou, não, mas o estudo da anatomia parou durante muito tempo. E lá na época do Renascimento, o famosíssimo Da Vinci e Vesalius, os dois, não necessariamente juntos, mas os dois, começaram com aqueles lindos desenhos e retomaram a anatomia. E veja que daí, no ano de 1543, surge o primeiro atlas de anatomia chamado The Humani Corporis Fabrica. Veja que interessante. Pesquisa esse nomezinho aí na internet, põe no Google que você vai ver a capa, inclusive, desse atlas, que foi feito por esse carinha, o Vesalius, que ele, portanto, hoje, ele é conhecido, ele é chamado de pai da anatomia moderna. Porque os caras faziam uns desenhos maravilhosos. Você imagina, é tão fácil naquela época, tira uma fotinho e digitaliza. Não tinha isso. O cara olhava, os caras são uns gênios. Pensa, olha só. Eles pegavam, viam a imagem, desenhavam aquele órgão, aquelas estruturas e fizeram um atlas. Olha que show de bola, você tem noção disso? A importância que esses caras tinham. Hoje a gente tem preguiça de fazer a tarefa de casa. Fala, tem que estudar para a prova. Tá difícil estudar, tô com sono, tô cansado. Os caras na época tiravam conhecimento do nada, eles criavam, eles desenhavam, eles observavam. E hoje, se você está estudando anatomia, agradeça esses carinhas lá que há 500 anos atrás faziam esses desenhos maravilhosos e possibilitou o avanço da medicina. Beleza? E aí, gente, hoje, já que nos tempos de hoje, se você está numa dessas áreas aqui, você obviamente já viu os chamados modelos anatômicos. Você pode até estar a fim de comprar para mim, sabe, os modelos anatômicos. Tem os modelos anatômicos de corpo inteiro, que é o boneco inteiro, que pode ser só o sistema esquelético, só os ossos, né? Ou pode ser, né, mostrando os músculos. Tá? Então tem os modelos anatômicos do corpo inteiro, só do torso, dessa região aqui. Tem aqueles modelos parciais, que ele pode te dar só a cabeça ou só um braço, que é mais específico. Por exemplo, quem vai fazer odontologia, se você vai ser dentista, você vai ter que saber a anatomia de pescoço e crânio dessa região extremamente aprofundado, porque você é cirurgião dentista. Você tem que saber absolutamente tudo, e é muito nome. Certo? Tem também modelos anatômicos de órgãos. Isso muitas vezes em colégio, nas escolas, no ensino médio, a gente tem esses modelos. Inclusive tem de torso que tu vai tirando os órgãos para saber a posição deles, né? Ok? Tá. E aí vindo para cá, gente, nós temos que entender uma coisa. A anatomia, ela tem basicamente duas divisões no que tange o seu estudo. Então, quando você está estudando anatomia, ou você está estudando anatomia sistêmica, que é a parte que nós biólogos estudamos mais, você na biologia do ensino médio estuda mais, que é quando a gente estuda os sistemas. Por exemplo, sistemas digestório. Professor, mas isso aí sistema não é fisiologia? Mas como eu disse para vocês, a fisiologia e a anatomia estão muito próximos.
Você não estuda fisiologia sem antes ter entendido a anatomia. Então, quando a gente estuda, por exemplo, sistema digestório, você tem que saber faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, né, o jejum e o ilho, o duodeno, intestino grosso, reto. Você sabe as estruturas, os órgãos anexos. O fígado. É só o fígado, não. O pessoal que estuda anatomia, você que vai estudar anatomia, por exemplo, no curso superior, você vai pegar um fígado e vai ter que, dentro deste órgão, identificar todas as partes dele. Está cheio de veias, cheio de artérias, tem a vesícula, tem muita coisa que tem só em um órgão. Isso tudo é desvendado, né, desbravado no estudo da anatomia. Sistema respiratório, você tem que saber os pulmões, a traqueia, os alvéolos, né, os bronquíolos, todas essas, a traqueia, como é que é formada a traqueia. Obviamente, você tem que também saber citologia e histologia, porque é um pré-requisito. Normalmente, você começa a estudar, pode até estudar junto anatomia e citologia, ou anatomia e histologia, mas normalmente a ordem é você começa com citologia, estuda a célula, depois você estuda a histologia, depois você estuda anatomia e fisiologia. Obviamente, em algumas faculdades você vai estudar juntos eles, não tem problema, mas uma coisa leva a outra. Tá? Então você vai estudar o sistema cardiovascular, sistema urinário, reprodutor, endócrino, tegumentar, entre outros. Essa é a anatomia sistêmica, lembre-se dos sistemas. Só que tem também a anatomia regional. Essa aqui, na graduação de biologia, nós não estudamos. Obviamente estudamos toda a anatomia como em geral, mas, por exemplo, se você vai fazer uma dessas partes que trabalha diretamente, dessas áreas que trabalha diretamente com pessoas, você vai ter que estudar também a parte regional. Aí você estuda as regiões do corpo, por exemplo, cabeça e pescoço. O dentista, como eu falei para você, sabe tudo. Então, dentro do pescoço e da cabeça, você vai passar por todos os sistemas, tá? Quase todos, obviamente. Não vai ter sistema urinário ali, né? Mas você vai passar por todos os tecidos, pelo menos. Então, nessa região aqui tem tecido nervoso. Você vai fazer odonto. Esse tempo eu estava com problema no dente aqui, horrível. E aí, não tive que fazer canal, né? Mas fui lá no dentista. A moça, o dentista falou, tem que botar anestesia. Eu falei, que anestesia dá? Quando deu, ela quer dar um choque. Põe anestesia. Aí ela botou anestesia, põe num nervo, aqui eu não sei o nome do nervo, mas põe aí e começa a amortecer tudo. Ou seja, o dentista tem que saber todas as inervações que passam por aqui. Então, inclusive, é muito importante você saber o que tem, para caso vai ter alguma perfuração, alguma coisa ali, sei lá o quê, que o dentista passa por ali, para não romper um nervo, não danificar outras estruturas. Tá? Então, quando você estuda, por exemplo, pescoço, cabeça e pescoço, você está passando por sistema nervoso, sistema muscular, os músculos, a própria língua, baita músculo, né? Você está estudando tecido epitelial, por causa que forma os revestimentos, as glândulas, né? As glândulas salivares. Você passa todos os tecidos conjuntivos tem tudo, né? Tecido conjuntivo. Então você estuda tudo quando você pega a parte regional. Mas aí você se aprofunda na cabeça e pescoço, se aprofunda nos membros superiores, também tem todos os tecidos no membro superior, os membros inferiores, que são as pernas, na verdade a gente fala pernas, canela, tudo, coxa, canela, tudo para baixo, o tórax, o abdômen, a pelve, todas as regiões. Então, a anatomia regional, você estuda por regiões, você separa elas e a partir daquilo você desbrava tudo que ali tem para saber. E aí, gente, uma coisa que é muito interessante para você que está começando o estudo de anatomia, eu acredito que se você está vendo esse vídeo, é bem provável que você esteja num curso de graduação, esteja entrando no início e quer saber o que estuda anatomia. Por isso que eu fiz questão de fazer essa aula. Para quem não sabe, eu sou biólogo com mestrado em parasitologia. Veja, parasitologia, nós também estudamos a anatomia humana, a gente tem que saber, obviamente, o órgão de eleição e tudo mais, mas a gente estuda a anatomia dos vermes, tudo, até dos insetos a gente estuda. Mas quando a gente está estudando a anatomia humana, você tem que saber o que é chamado de posição anatômica. Pessoal, a posição anatômica, ela é universal e ela serve como uma referência para todo mundo. Quando se fala posição anatômica, até assim, eu servi o quartel também em 2006, cara, estou contando toda a minha vida aqui. Mas lá quando fala, atenção, pelotão, aí você tem que estar aqui pronto para o sentido, né? Aí, o que acontece? É mais ou menos assim, na faculdade de medicina, se o professor, ou de fisioterapia, ou de enfermagem, o professor chegar e falar para ti assim, atenção todo mundo, posição anatômica, todo mundo vai ficar na posição anatômica. Como é que é essa posição anatômica? Grava aí, eu não escrevi aqui que era muita coisa. É em pé, face para frente, olhar para frente também, para o horizonte,
os membros superiores esticados no lado do corpo, ou seja, paralelos ao corpo, a palma da mão vai ser voltada para frente, os membros inferiores unidos, não precisa ser grudado, mas unidos, próximos, os dedos dos pés para frente também. Então fica assim, ó, olhando para o horizonte, dedão do pé para frente, nariz e olhos para frente, cabeça ereta, corpo ereto, e os braços não dá para ver direito, mas minha mão está assim, com o dedão para os lados de fora. Essa é a posição anatômica, que a partir dela você vai ter as referências, as vistas e as posições do corpo. Então, quando você está estudando anatomia, eu não quero me aprofundar em detalhes, tá? Isso eu deixo para os meus queridos amigos lá que são fisioterapeutas, que são médicos, que são enfermeiros, que estudam anatomia com mais detalhes em outras regiões, mas aqui é importante você saber. Por exemplo, existem as vistas. Quando você olha um corpo, imagina que está lá, na posição anatômica. A vista anterior é da frente. A vista posterior é quando você olha por trás. A vista lateral, direita ou esquerda, é quando você olha pelas laterais. Tem também a região superior, ou cranial, ou inferior, caudal. Tem também, quando você se refere a uma parte da anatomia do corpo, ela é proximal, próximo à raiz de uma estrutura, ou mais distal, quando a estrutura está mais distante. Pode ser medial, mais central do corpo, ou lateral, em algumas das laterais. Pode ser superficial, quando é mais para a parte de fora, a estrutura a ser estudada. Interna, lá que a gente chama profundo, quando está lá no interior do corpo. Ou intermediário, quando não está nem muito superficial, nem muito profundo. Ele está numa região intermediária. Esses são termos que você vai passar enquanto estiver estudando anatomia. Tá? Tem outros também, quando a estrutura acontece nos dois lados, tá? Tem braço do lado direito, tem braço do lado esquerdo, é uma estrutura bilateral. Tá? Membros superiores, a gente fala, dentro da anatomia mais adequado, membros superiores, grava isso. Ou se é unilateral, um órgão, uma estrutura que só tem de um lado do corpo. Tá? E tem outras aqui que eu não quero entrar em muitos detalhes, mas seria interessante quando você estiver estudando agora anatomia, a minha ideia dessa aula é justamente para dar esse start inicial. Aí você tem que estudar todas as partes, a anatomia dos músculos, a anatomia dos ossos, a anatomia pode ser a parte sistêmica, né? Você vai se aprofundar demais. E não tem segredo, a anatomia é saber nome, é olhar para uma estrutura e descrevê-la. Ah, aqui é formado a cintura escapular, é formado pela clavícula e pela escápula, sabe? É olhar para a região e dar nome a essas estruturas que ali estão. Nos próprios sistemas, nos ossos, você vai classificar os ossos em muitas, tipo osso laminar, osso esponjoso, tem vários tipos, as próprias junções entre os ossos tem classificação. Gente, a anatomia é muita classificação. Por isso que a dica que eu dou, se você vai estudar anatomia, e tem um livro chamado Anatomia para Colorir, você pode colorir, tudo facilita, vai fazer muito desenho. Inclusive, meu querido amigo Rogério Góes é um baita desenhista. Se você está vendo esse vídeo aqui, vai lá no canal dele, em qualquer vídeo, fala, vim aqui pelo canal do professor Samuel Cunha, vou ficar muito feliz. Ele, o Rogério Góes, que foi um grande parceiro meu quando eu comecei meu canal lá em 2015, e ele com todo carinho me deu muitas dicas, né? Depois de já fazer muito churrasco, já tomamos chimarrão amargo, ele gosta de chimarrão também. Vai lá e pergunta para ele, professor Rogério Góes, você gosta de chimarrão? Aí, lá você encontra também muitas aulas de anatomia aprofundada, e ele, como eu estava falando para vocês, o Rogério, ele é um baita desenhista. Ele utiliza, ele faz as técnicas de desenho dele, multimilenares, né? Dessa época, eu acho que 200 anos antes de Cristo, ele já estava desenhando lá, cara. O cara desenha muito bem, e ele usa isso ao seu favor, porque obviamente, se você consegue desenhar aquela imagem, se você, mesmo seu desenho sendo ruim, se esforce para que ele fique no mínimo legível, o meu é horrível, né? Mas que ele fique legível, e ao ficar legível você consegue enxergar na hora da prova, como é que é mesmo, quais são os ossos que formam, sei lá, as vértebras, quantas vértebras tem, aí você enxerga o desenho que você fez, que você coloriu, e tudo fica mais fácil, tá bem? Deixa eu ver aqui. Tem outras classificações, como ipsilateral, quando são coisas que estão no mesmo lado, ou... poxa, eu escrevi aqui, eu não lembro o que é isso agora. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi contralateral, quando as estruturas estão em lados opostos. Que barbaridade. Mas é isso, gente. A aulinha ficou um tempo bom, eu acho. Se tiverem qualquer dúvidas, pode mandar pra gente, tá? Volto a dizer, aqui eu quero mostrar para vocês a importância de estudar anatomia e que
Quem vai fazer qualquer curso que seja principalmente nessa área da saúde, inclusive terá a parte teórica das aulas e as aulas práticas. Quem é laboratório, é cheirão de formol, vai ter lá, né, os cadáveres ali, no qual você vai estudar os corpos, para saber as estruturas, olhar na prática ali também que você estudou nos desenhos, nos slides. E aí tem que saber, a gente fez, mesmo nós da biologia, nós estudávamos, tinha essa aula prática também, de todas as partes do corpo, principalmente quando se refere à anatomia sistêmica para nós biólogos, ok? Então é isso aí, gente, um grande abraço, não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar aquele like, me procurar no Instagram, professor Samuel Cunha, tamo juntão. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula, tchau, tchau.